Começamos mais um Disruptivo Podcast, o podcast onde vamos falar em empreendedorismo, economia, indústria, networking, business em geral, procurar os gargalos que nós temos em Porto Velho, no estado inteiro e trazer as soluções, linkar empreendedores com a academia, trazer todo o ecossistema de inovação, chamado ELI aqui, que envolve indústria, universidade, Sebrae, dentre outros. A gente vai trazer tudo isso, todos esses especialistas vão estar aqui conosco. Só que o meu intuito hoje é trazer os empresários para que eles possam tanto se divulgar quanto de contar a sua história, seus problemas e, se possível, a gente conseguir apresentar as soluções para ele ou apresentar para as outras autoridades que vão vir aqui. E começando aqui nosso Disruptivo Podcast, e o especialista de hoje aqui ao meu lado eu trago Caio Alexandre, mestre em ciência da computação e doutorando em biotecnologia. Biotecnologia. E o nosso convidado de hoje é o grande Igor Rocha, engenheiro civil e com MBA em gestão empresarial. Não tem muito a ver com o assunto, mas esse cara aqui já foi campeão mundial de jiu-jitsu, então muito cuidado com as críticas do episódio do cara, hein? Amigão, vamos lá, se apresenta aí, fala mais um pouco de você. Bom, sou Igor Rocha, tenho 30 anos, né? Sou engenheiro civil, pós-graduado, MBA em gestão empresarial. Sou o dono do Grupo Pontual, que é uma holding que possui 3 outras empresas, né? Todas voltadas para a construção civil. Pontual Engenharia, né? Voltada para prestação de serviços e construções. A gente está focando também muito agora em incorporações imobiliárias. Pontual Blocos, que a gente fabrica blocos de concreto e alguns artefatos de concreto. E agora, mais recente, a Ponto Lock, locações de equipamentos, que a gente faz locação de containers, climatizadores e algumas outras ferramentas para construção civil. Show demais. E como é que surgiu essa holding ou como surgiu cada uma das empresas? Fica à vontade para pontuar como você quiser. Então, muita gente acha que foi, né, bem planejado assim, mas não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, a primeira empresa que nasceu foi a Pontual Engenharia e logo depois a Pontual Engenharia surgiu a demanda de compra de bloco e aí a gente optou, na época, por arrendar uma fábrica pequena de bloco para diminuir custo. Então surgiu a necessidade de, na sequência, abrir uma outra empresa, né, justamente pela gestão financeira ali. E com as duas empresas a gente sentiu uma dificuldade, por exemplo, o RH, eu deixava o RH em qual empresa? Na Pontual Engenharia ou na Pontual Blocos? Setor financeiro, eu deixava em qual empresa? Na Pontual Engenharia ou na Pontual Blocos? E aí a gente decidiu abrir uma holding, e essa holding ela é trabalhar com a gestão e a administração de qualquer bens. Hoje toda a nossa frota, todos os nossos carros, qualquer bem, ele vai para a holding, independente de qual negociação que ele entrou em qual empresa. É, Toda a parte de imobiliário, equipe do nível gerencial ali, que administrativo, é todo mundo fichado dentro da holding. Então a gente consegue administrar as outras empresas de forma independente, mas cada empresa tendo a sua fração, a sua proporção de responsabilidade na folha ali dentro da holding. Mas obviamente primeiro foram surgindo cada empresa depois que vocês E implementaram ela numa isso. holding, né? Aí depois a gente surgiu a necessidade de implementar a holding e aí a Ponto Lock já surgiu mais recente, num outro momento em que a gente já tinha holding. Tá, mas vamos lá, por exemplo, assim, em questão de gargalos. Você quer falar de uma por uma ou no modelo holding? Assim, a empresa de vocês já estão há quantos anos no mercado? A gente está desde 2019. Qual, qual foi essa primeira opção e como que você observa esse ramo da construção civil aqui em Porto Velho? Porque quando a gente fala de bloco de concreto, né, assim, é difícil. Aqui em Porto Velho mesmo a gente tem pouquíssimas fábricas, né, Pouca de bloco. aceitação. E a gente tem pouca aceitação. Como que você vê isso? Como que você está trabalhando isso no dia a dia? Então, a gente inicialmente ela surgiu para atender as nossas obras, né? A gente tem um padrão de não utilizar o tijolo cerâmico. Por questões ambientais e também porque a gente decidiu montar aquela fábrica, então a gente tem um padrão nas nossas obras de não utilizar o tijolo cerâmico. É um tijolo mais
prismado, se economiza, se você tiver uma mão de obra qualificada, você economiza no assentamento, você economiza no reboco, Uhum. você economiza de diversas formas e é muito mais sustentável do que utilizar o tijolo cerâmico, Se mantendo né? o ESG, no caso. Isso, dentro do ESG, ele, pô, você consegue agregar muitas coisas, né? E aí foi o intuito da Pontual Engenharia na época, a gente enxergou, apareceu uma oportunidade de a gente arrendar uma pequena fábrica, e aí a Pontual Engenharia, né, arrendou a fábrica, a gente começou a trabalhar, no meio do caminho eu senti que eu precisava desvencilhar financeiramente uma coisa da outra, e aí a gente abriu o CNPJ da Pontual Blocos. Já num terceiro momento, a gente sentiu a necessidade de ter uma máquina mais profissional, uma máquina que tivesse uma capacidade de produção maior, que ela desse uma resistência maior, né? Porque a resistência Uhum. ela não vem só do traço de Exato. concreto, ela também vem da compressão daquele material. E aí a gente já precisava de uma produção maior, precisava de uma resistência melhor, mais profissional. E aí a gente montou a nossa fábrica em um outro ambiente. Aí a gente construiu uma fábrica do zero, compramos o maquinário todo do novo, do zero. E para a gente tem sido um desafio a trabalhar a aceitação, né? É, as nossas obras, ok, a gente sempre que a gente tem contratos, a gente trabalha com o nosso bloco de concreto, uma empresa compra da outra. Uhum. Mas quando a gente vai trabalhar com terceiros, o pessoal tem um pouco de receio, não entende muito bem a diferença entre o bloco de vedação e o bloco estrutural, que muita gente tem dificuldade de Uhum. entender isso. Até que altura que sobe uma parede de bloco estrutural. Ah, um gargalo aqui, né? Não que eu não saiba, mas explica aí a diferença. A diferença é que o de vedação ele é feito para suportar apenas o peso próprio dele, né? Ele tem a função Para baixas estruturas. unicamente de vedação. Não é nem questão de estruturas, é que eu não preciso de ter um pilar e uma viga, Uhum, né? Eu tenho que ter, desculpa, um pilar e uma viga para ter uma estrutura ali. Eu vou fazer uma casa, ela tem que ter um pilar e viga de concreto armado, e aí o bloco de vedação ele faz a vedação entre os ambientes. Quando eu vou fazer uma casa de bloco estrutural, eu utilizo a própria geometria do bloco para fazer a zero. ferragem dentro dele e fazer o grauteamento e a concretagem dentro dele e subir. Um Entendi. gargalo importante aqui na região é que nós temos pouquíssimos projetistas para bloco estrutural. Então, isso daí era um dos pontos que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, eu visitei uma das fábricas aqui de bloco concreto em 2021. 2021. E uma das dificuldades que eles me apresentaram na época era que faltava projetistas para cá e que a mão de obra também era complicado, mas eles conseguiam dar treinamento. O grande problema para eles era que os engenheiros civis eles não estavam buscando E é a exatamente isso. especialização na questão do projeto, né? E é exatamente isso. A gente teve aqui, né, a direcional, né? A direcional montou no canteiro dela o- a própria fábrica dela, treinou algumas pessoas, então ficou um resquício ali. Muita gente Uhum. começou a trabalhar com bloco depois disso. Mas a gente tem, primeiro, projeto muito, muito escasso, não tem. A maioria dos projetos são de fora, que a gente vê de Uhum. projeto com bloco estrutural e mão de obra. Mas a mão de obra a gente consegue fazer algumas oficinas, fazer alguns treinamentos, a gente faz alguns vídeos para explicar, a gente faz alguns testes, principalmente quando a gente contrata pela engenharia, que a gente sabe que aquele pedreiro vai ter que assentar bloco de concreto, a gente já procura fazer um teste, né? A gente monta um ambiente onde ele mostra para a gente assentando. Existem algumas ferramentas diferentes da ferramenta que é usada para o pedreiro que vai Uhum. assentar bloco, o Tô tijolo ligado. cerâmico, né? E aí a gente faz alguns testes, a gente ensina, a gente vê que tem pessoas ali que não sabem, mas que a gente consegue treinar para aquilo, né? Você E é acha que você acha, inevitável. você acha que abrindo um curso de capacitação nessa área, você acha que ia ter procura? Eu acredito que sim. O grande lance, né, não é nem a procura, né? É a É necessidade. a necessidade. Ah, mas por exemplo, Porque você tem bem ali, é, isso pode ser ofertado em nível de curso de capacitação ou em nível de você- especialização, que são níveis diferentes de entrega, né? Ou você pode
também acoplar isso à Mas graduação. eu te falo porque, por exemplo, a Energisa, paga, ela paga o SESI, Senai lá para fazer um curso de eletricista para eles terem a mão de obra NR10. e a turma não enche. É isso que eu tô te perguntando. É uma puta necessidade, é extremamente necessário, há necessidade, mas o cara não vai lá se capacitar de graça. Aí eu falo, por exemplo, você necessita de um cara especializado nisso. Por exemplo, se lá no Senai abre um curso para isso, será que iam ter Então, Olha, alunos? eu acho que depende um pouco da necessidade, né? As pessoas elas vão fazer o curso para algo que elas precisam, né? Dificilmente um pedreiro ele vai se desprender do tempo dele para fazer um curso que ele não está precisando. Mas aí tem o jovem sem o primeiro emprego, né, É, cara? Entendeu? aí sim, eu acho que poderia. mas E o, existe já o curso, se eu não me engano, de mas, pedreiro dentro, mas né? para ser projetista, né, que a gente estava falando. Porque, É, assim, o grande lance do projetista é que você vai ter que pegar um engenheiro civil, um arquiteto, no máximo bem ali expandindo, né, um técnico em edificações uhum, para fazer o projeto. Eu acho que a maior solução bem ali seria, às vezes, o grupo de indústrias de bloco de concreto procurar academia de fato. Porque o grande passo que eu vejo que a gente poderia estar desenhando em conjunto é colocar esse processo de formação do projeto estrutural dentro da formação do engenheiro civil, dentro da formação do arquiteto. é. Porque ele já sai da faculdade já com aquele, pelo menos o mínimo daquele conhecimento, né? Já pronto pro mercado, você fala, Já né? pronto para o mercado. Eu não sei te falar qual que seria o software que é mais utilizado para isso, né? Mas Uhum, na faculdade, de uma forma geral, a gente tem é muito escasso o treinamento específico naquele software em específico, né? É, exatamente. por exemplo, eu fiz a faculdade, eu não sou formado há muito tempo, mas a gente não teve a matéria de CAD. A gente teve desenho técnico, é desenho na mão ainda, É. que não serve para muita coisa. Ajuda, você ter noção? Ajuda, mas já fica defasado, né? Já fica fora da atualidade. Porque hoje lá no Instituto Federal de Rondônia, né, aqui no campus Porto Velho Calama, a gente tem um curso de engenharia civil, por exemplo. Aí lá o aluno ele aprende AutoCAD, está aprendendo Revit também. Show, Então, muito assim, bom. são e BIM também, tecnologia, É. software para BIM. Então, são tecnologias que a gente consegue até atender. Só que, por exemplo, o projeto estrutural é uma das disciplinas que, conversando com os pares ali, né, ninguém quis assumir ainda um estudo nessa área porque eles falam que falta demanda do Demanda. mercado. Porque que nem você falou, né, que todos os projetos, que todas as obras que vão tendo projeto estrutural já vem com o projeto feito Uhum. de fora, de São Paulo, etc e tal. Então, às vezes, o que falta pra gente é uma provocação É isso que eu ia falar mesmo. do grupo falar assim, olha, não, mas a gente precisa desse profissional. É. Como que a gente pode se ajudar nesse processo, né? A academia, ela tá aqui para formar pessoas para vocês, né? É. Não, seria muito interessante, seria muito proveitoso e dentro da esfera do projeto também, mas dentro da esfera da mão de obra de assentamento daquele bloco também a gente também Uhum, É isso que eu tô precisa. te falando, pô, ele tá defasado nas duas mãos de obras, uhum. entendeu? Ele Tanto precisa da mão de obra mesmo física quanto a massa crítica, pô. fica até assim, a gente chegou a procurar unir para disponibilizar a nossa fábrica para um laboratório do curso de engenharia civil. E a burocracia é tanta que a gente desistiu. Eu cheguei com a minha empresa colocando à disposição uma máquina que custa um valor Uhum, alto para desenvolver, lógico que eu tenho interesse nisso, né, que é divulgar, que é implementar mais a cultura do bloco de concreto dentro dos uhum. engenheiros Uhum. e ao mesmo tempo desenvolver novas tecnologias, né? Exato. É, o pessoal do meu MBA sempre brincava comigo. Toda vez que a gente ia montar uma empresa ali fictícia, sempre era algo voltado para um bloco. Porque é muito diversificado. Você pode fazer bloco com fibra de vidro, você pode fazer bloco com caco de vidro, substituindo o agregado, com raspa de borracha. Pode Você fazer pode até com usar açaí, com casca de com açaí. casca de açaí. Então tem muita Uhum. coisa que dá para usar naquilo que está dentro do ISG e é sustentável, entendeu? Pode subsidiar o preço do bloco ficar muito mais baixo.
Nisso eu te dou duas opções. Tipo assim, você pode provocar tanto o Instituto Federal para a tua capacitação dos engenheiros, quanto procurar o Sistema S para capacitação da tua mão de obra bruta. Ali É, a gente recebe a demanda lá de braços abertos, amigo. Isso que você fez na Uni, tem como fazer lá no IFA? E tem. eu acho que E lá a burocracia vai ser. Eu lá, acho que você não vai ter problema. Coloco à disposição a fábrica. A gente inclusive. fica dentro da cidade, que é diferente, né? A gente está dentro da avenida, Aham. na Avenida Guaporé e próximo à Estrada Penal. E coloco à disposição a fábrica para receber estudantes, a gente fazer corpo de prova, a gente é, produzir blocos alternativos e depois a gente leva para romper, ver como é que ficou a resistência Exato. dele, ver se atende às normas. A gente tem uma pesquisadora fantástica nessa área de concreto, que é a professora Valéria. Vou fazer essa ponte com você. Eu acho que ela vai adorar, tenho certeza. E assim, uma das curiosidades que a gente tem, que o curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia, aqui, ele é um curso novo, né? A gente está formando a primeira turma agora, só que a gente já conseguiu fazer uma parceria com a Universidade de Portugal e os nossos alunos, a partir do próximo ano, eles vão poder ter a opção de serem duplamente diplomados. Então, eles vão poder ser diplomados aqui no Brasil É um dos e berços da engenharia vai civil em poder Portugal. ser diplomado também lá em Portugal. Então, eles vão fazer uma parte do curso deles aqui e uma parte do curso dele lá em Portugal. Cara, é porque vocês têm alguma coisa surreal, cara. Eles têm um diferencial ali dentro do Ifrucalama. Em todas as áreas lá. Cara, eu conheci a galera da programação. Tem molecada de 17 anos que já desenvolveu patente e software, tipo, inédito. Tipo assim, pra mim, esse moleque, ele tranca essas crianças lá na sala, tira água, comida e tudo mais, e fala Só vão assim, sair quando vocês produzirem alguma cara, só coisa. pode, mano. Molecada que criou uma IA que com a webcam o gado passa, a webcam tem mais precisão que a porra de uma balança. Tá- Tá tá- com 97% de Uma precisão. criança, mano. Entendeu? Ele já tem a outra menina ali que tu olha pra ela, ela não tem nem 12 anos de idade, a menina tá fazendo mestrado. Então, tipo assim, é um lugar, É legal. são umas formações diferenciadas. É mais ou menos tipo a nossa que a gente teve no ensino médio. É igualzinha, tipo assim. Do lado, do lado, do Cara, lado. só No perde, ensino perde, fundamental. perde um pouco, perde um pouco. Tipo assim, a gente foi um pouquinho mais capacitado, mas É, tipo assim, você olha, dá uma empolgação, cara. Então, tipo assim, essa dobradinha de vocês talvez seja bacana. E se você procurar o Sistema S para essa parte de mão de obra, eu tenho certeza que eles vão te atender nisso aí também. A gente brinca com a nossa formação, mas o que eu posso falar é que, assim, ela me ajudou muito do lado comercial, né? com Porque a certeza. gente não tinha vergonha de falar com os outros, a gente brincava muito Eu e sempre isso fui, eu ajudou. sempre fui muito tímido, mano. Ô Igor, Eu deixa eu sempre, te Também. fazer uma outra pergunta aqui. Falando dessa área ainda do concreto, eu vejo que também tem uma terceira onda, né, que vem aí, que é a questão do bloco de gesso. Não, bloco de gesso não. O ICF, o Desculpa, de isopor. o ICS de isopor. Aqui em Porto Velho mesmo abriu uma fábrica uma vez, Tem né, uma empresa que que trabalha, era que ficava bem ali na Caúla, né? E daí ela fechou, parece. Daí, tem uma empresa que trabalha com a prestação de serviço. daí Eu vejo que eles enfrentam mais ou menos o mesmo problema que eu enfrento na aceitação, só que eu acho que o deles é numa escala muito maior. é, É numa escala muito maior. Eu não tenho propriedade para te dizer como que funciona. Mas, por exemplo, eu não sei como é que funciona se você tem uma casa de isopor com concreto dentro, se você pode abrir uma parede ou não. Eu não não, sei eu te digo dizer. mais a questão da aceitação mesmo, assim. Como que Aceitação você vê o processo aqui para Rondônia, né? Visto já é, a culturalmente ia ser difícil. dificuldade que você já olha, tem nessa área. a gente eu tenho alguns projetos, né? A gente está com a ideia de montar a primeira impressora a laser, impressora 3D de concreto de, Aqui em Porto Velho. do norte, né? Uhum. Tô com um parceiro que trabalha muito com isso.
com a parte de impressão 3D e a gente está com um projeto de começar, né? Imprimindo pequenas maquetes. É porque o desafio é encontrar o traço do concreto para ele não adensar a camada que veio antes dele, né? E a gente está em fase de estudo. A gente estava comentando sobre vender isso para cá ou não, e a gente identificou que em Porto Velho o mercado não tem aceitação para isso. O mercado de Porto Velho, de Rondônia em geral, ele só costuma aceitar aquilo que já foi aprovado em São Paulo, no Sudeste, nos Estados Unidos. E olhe lá. E olha lá. E olhe lá, porque tem coisas que não. Tem coisas que não. Por exemplo, casa de drywall não foi muito aceito aqui. Então a gente está pensando em desenvolver uma tecnologia que o nosso mercado não absorve ela. A gente vai ter que procurar um outro mercado para absorver isso, né? Vender não é o produto, vamos ter que vender a tecnologia. Por a gente estar em outro lugar, em um lugar que não absorve isso, né? É curioso você falar desse projeto específico da 3D voltado ao concreto, porque ano passado, inclusive, lá em Manaus, é um dos locais que o pessoal está produzindo uma tecnologia desse tipo também. E inclusive associado coloco à disposição do IFRO pra gente, esse projeto ele tá 100% no papel ainda, ele ainda não saiu nada. Então coloco à disposição, né? Lá a gente só tem o curso de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, cara. Seria Apoiado com mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Eu acho que seria perfeito. Rasgou o sorriso do menino. Seria perfeito. Eu falei pra vocês que eu ia trazer um especialista pra cada área que ia casar com o negócio. Ô Igor, como que você acha que você tem espaço para crescer dentro da área da construção civil? Como que você pensa em ampliar, trazendo novas tecnologias, ou você acha que a gente tem margem para criar novas tecnologias aqui? Eu acredito nos dois, né? Eu procuro sempre fomentar os meus empreendimentos, né? A gente gosta de ter parceiros financiadores ali para a gente trabalhar com incorporações. Eu até brinco que eu fiz faculdade, que é difícil, faculdade de engenharia, mas não fiz para fazer casa. Eu gosto de fazer empreendimento, fazer prédio. Não que eu seja projetista, eu não faço isso, trabalho com execução. Eu sou um empresário hoje. 80% do tempo eu sou empresário e 10, 15, talvez 20% ali, às vezes eu sou engenheiro. Então a minha ideia é trazer empreendimentos que necessitem e que eu possa desenvolver ou absorver novas tecnologias de construção, para a gente poder baratear, para a gente poder estar na frente na parte de inovação. Ponto de inovação. Hoje, você vê, tu acha que existe alguma coisa que vocês seriam capazes de criar, que seria capaz de mudar o ramo inteiro? Olha, Um produto ou um serviço inovador, assim, você acha que um que, tipo assim, do um caso, tipo, é um problema teu que tu acha que se existisse um produto ou um serviço mudaria toda a estrutura da tua empresa? escolinha de capacitação seria muito show, né? Já pensamos em fazer uma escolinha de capacitação para pedreiros encarregados. Seria show, mas eu não sei como que eu faria para reter essa mão de obra, né? Porque ela costuma, a gente vem, treina e o pessoal oferece mais, eles vão embora, né? Isso é natural, faz parte. Mas se a gente for falar de produto, cara, dentro do MBA a gente idealizou uma empresa que eu fiquei assim louco para abrir, não sei se eu vou abrir. A gente tem algumas empresas grandes aqui de indústria de vidro, né? E sobra muitos retalhos, muitas coisas, esse pessoal tem que mandar esse vidro para São Paulo para reciclar. E a gente montou uma empresa baseada nisso, nessa problemática, em que ela trituraria esse vidro, faria a granulometria necessária e a gente usaria esse agregado para substituir a areia lavada dentro do traço de concreto, para concreto alternativo, para o próprio bloco de concreto. E aí, cara, eu acho que seria um diferencial para a empresa. Primeiro porque Mas não existe. Isso ainda não existe. Isso ainda não existe. Ih, meu amigo, tu vai se linkar com outra pessoa aqui daqui a pouquinho. Isso ainda não existe, mas assim, seria show porque a gente receberia para reciclar esse vidro, né? Em vez da empresa ter um custo de mandar esse vidro para São Paulo, ela mandaria para mim e ela pagaria, né, para minha empresa dar destino a esse vidro.
E aí eu venderia esse vidro para as empresas que precisam do agregado para fazer o concreto, né? O argamassa, que seja uma argamassa refratária, que é Uhum. utilizado em churrasqueiras. Tem várias alternativas ali que a gente precisaria de um laboratório para desenvolver e estudar a fórmula correta disso, né? Mas é uma possibilidade. E aí a gente venderia por um valor muito mais baixo do que ele compra a areia, né, que vem do rio ali, que não é algo tão sustentável. Mesmo que você mais caro, mas você ainda tem um valor agregado Sim, dentro disso, né? Até porque você pode criar o ciclo do eu reciclo, né? E gerar um selo para as indústrias que tem o ciclo não, de reciclagem, que nem tem das outras indústrias, né? cara, seria um ambiente assim, o ideal, né? Uhum. Eu já imaginei essa empresa várias vezes, mas eu tô num momento que eu tenho 3 filhos e 3 empresas, então para mim, eu tô no momento que eu tô focando no que eu já tenho antes de abrir, de A dar um próxima. próximo passo, né? Mas eu imagino muito isso. E para vocês que não estão conseguindo ver, que a gente não conseguiu linkar, eu estou aqui com Rodrigo, que é diretor regional da FINEP. É regional mesmo? Gerente geral da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. É bom vocês darem uma pesquisada sobre o que é, porque vocês estão perdendo muita oportunidade, muito financiamento e muito dinheiro. Este é o homem do dinheiro. E a gente acabou de escutar uma puta ideia, eu queria que você escutasse e me diga se ela é financiável ou não. E depois você fala as oportunidades, não, as. Premissas. Não, é tipo assim, porque é melhor pegar aí, agora não veio a palavra, mas tudo bem. Escuta a ideia do homem aí. Fala, meu querido. Tudo bom? Tá escutando? Cara, o Zé tava me perguntando qual seria um produto diferencial, né? E aí eu expliquei para ele que eu tenho uma fábrica de blocos de concreto e num ambiente de MBA, de gestão empresarial, a gente desenvolveu uma empresa e essa empresa, ela reciclava o vidro das indústrias de vidro que a gente tem, de vidro temperado que a gente tem aqui, e ela fazia a separação, a seleção, a trituração, a granulometria, né? Em vez da empresa pagar para uma empresa de São Paulo entregar esse vidro lá em São Paulo para essa empresa reciclar, ela entregaria aqui, né? Num terreno aqui em Porto Velho, e a gente trituraria esse vidro, faria uma granulometria e faria um estudo para esse vidro ser um substituto do agregado dentro do concreto. Seja para concreto de calçado, seja para concreto por exemplo, bloco de concreto em si. E, e essa foi a ideia. E aí, na hora, ele falou: cara, eu preciso que tu conheça um cara aqui, vou fazer uma ligação para ele. Opa, legal. Meu amigo, acho que você tem um projeto que é inovador. Se você tem o planejamento de como fazer isso, preenche o formulário, vamos conversar no detalhe, ver o que você precisa. Tá? A área de economia circular é uma área prioritária para a gente na FINEP. Além dos recursos reembolsáveis, né, baixíssimo custo, indexados a TR, a gente está para lançar aí, questão de uma semana, chamadas não reembolsáveis no tema. Então acho que vale a pena você dar uma olhada no portfólio de produtos da FINEP, que tem recursos financeiros para apoiar esse tipo de projeto, que vai de equipamento, consultoria. Aí é sempre bom ter a parceria com uma instituição de pesquisa, um ICT, que possa te dar consultoria técnica, tá? E aí é importante para aprovar o projeto, colocar isso no papel e enviar para a gente, que eu vou pedir análise de alguém que conheça mais a área, né? Porque eu sou farmacêutico, não conheço a Constituição Civil, mas a gente vai ter consultores ad hoc, fazer uma validação desse projeto, entender a inovação, entender a técnica que está sendo colocada, e aí a gente pode oferecer um dos nossos produtos para financiar esse desenvolvimento. Ele se enquadra possivelmente também no não reembolsável ou só no reembolsável? É só o não reembolsável que ele falou. Não reembolsável? Dá pra pegar de quanto? De 3 a 15? Vai sair os editais na semana que vem, não posso adiantar muita coisa, dá uma olhadinha no site da FINEP,
Tá? A partir da semana que vem já vai começar a sair chamadas nesse tema de economia circular, bioeconomia, saúde, tá bom? Fala, Cira. Temos boas previsões aí no finalzinho do ano e começo de 2024. Show. Fechou, Dragão. Valeu demais. Obrigado. E voltando aqui, como eu falei, isso aqui é para fazer um network, uma linkagem de trazer soluções. O cara tinha um produto e um serviço inovador, a gente entrou em contato com a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, para saber se a ideia dele era apta. O cara disse que é uma puta inovação e ela pode ser facilmente aprovada no edital que vai ser lançado daqui a uns dias. Então todo mundo entra aí no site da FINEP, fica de olho nos próximos editais. Eu acho que rolou até um outro network aqui em seguida. Vocês estavam falando sobre o quê? Não, a gente está conversando aqui de transformar a ideia dele em um projeto de pesquisa aplicado de fato, onde a gente vai entrar com a infraestrutura do apoio do IFRO e do grupo de pesquisa. Ah, da linkagem ao Então ICT. vamos colocar isso para cima, né, Porque no Igor? edital é obrigatório, geralmente tá linkado a uma ICT. Não, perfeito. Eu já saí daqui com tudo pronto, só precisa botar no papel. Quais são os teus maiores gargalos, cara? O que que te impede hoje de expandir, de estar melhor, mais tranquilo? É questão de expansão mesmo. Quais são os teus maiores problemas hoje? Bom, todas as minhas empresas são voltadas para a área da construção civil ainda, né? Eu, como empresário, eu vou procurar em um outro momento agregar alguma outra empresa que seja fora do setor da construção civil. Não porque eu não gosto da construção civil, não, eu amo ela. Só que a gente fica atrelado. Quando uma cai, todas caem, né? O faturamento. Uhum. E aí, isso, para mim, essa volatilidade, né, da indústria, da construção civil em si, ela me prejudica um pouco, né? E chega até a ser um pouco esquisito, porque a minha empresa ela foi praticamente montada dentro da pandemia. Uhum. E assim, financeiramente, né, falando pela minha empresa, eu não posso reclamar da pandemia nesse sentido, porque a gente teve muitos contratos, a gente construiu muita coisa nesse período da pandemia e pós-pandemia. Esse ano de 2023, incrivelmente, para a gente está sendo um ano mais fraco, né? Eu não sei de outras regiões, mas eu e os meus colegas aqui, construtores, donos de construtoras, engenheiros, em Porto Velho, a gente sentiu muito esse ano de 2023. Foi um ano de poucos contratos. Eu, particularmente, especulei muita coisa, né? Consegui projetar algumas coisas que vão ser concretizadas em 2024, mas o ano de 2023 em si eu não assinei muitos contratos, eu não tive um faturamento crescente, né? Eu consegui mas manter O que no que você máximo. acha que te levou a isso nesse ano de 2023? Olha, eu não sei se seriam questões políticas. A gente até estava comentando aqui nos bastidores em relação ao garimpo, né? Querendo ou não, o garimpo ele gera uma circulação de dinheiro dentro da cidade, né? A gente tem uma economia baseada muito no funcionarismo público também, né? Então, teria que dar uma olhada como que ficou a circulação desse dinheiro. Taxa de juros, com certeza influenciou muito nisso, né? Tá, vamos lá. Ela- Muita gente fala sobre isso, a taxa de juros, ICMS e tal, mas, tipo assim, ela te impactou exatamente no que? Você faz muitos financiamentos, você pega empréstimo? O meu cliente, ele normalmente faz um financiamento para construir, Construção, né? né? Para construção. E aí, se a taxa de juros está muito alta, fica menos atrativo. Ele prefere fazer aquilo em um outro momento. Então, Entendi. isso diminui o número de contratos. Isso vai impactando de uma forma geral, né? Gera uma cadeia ali e ela vai sendo impactada. Entendi. Então, tipo assim, de forma macro, hoje talvez o que mais impacte para você foi a elevação da taxa de juros, porque o teu cliente não consegue fazer um financiamento para fazer a obra dele, seja Isso. casa própria, Isso. empresa, etc. Isso. Entendi. Isso. Pontual engenharia. Pontual engenharia. A gente Esse é o falou de esse é o que falta aspecto ser. da Hã? pontual engenharia. Pontual engenharia em geral, que é o que eu te falei, o meu cliente ele precisa financiar para poder construir a Tá, casa e o dele, pontual bloco para fazer a empresa dele, ele vai lá no BASA, ele pega FNO, entendeu? Então, e o meu cliente da engenharia é esse, hoje, né? Apesar de que a gente está voltando muito para a incorporação imobiliária. Então, Uhum, eu pretendo, em vez de ter o cliente que constrói, eu quero ter o cliente que compra, entendi. né? A gente hoje já tem algumas incorporações menores, que são casas que a gente faz, casas de padrão médio ali,
Eu faço a casa, né, decoro ela e vendo ela pronta. Então eu estou levando isso hoje para uma escala mais macro. Eu tô, ao invés de fazer uma casa, eu pretendo fazer 50 casas. Fazer um E aí, condomínio. ao invés de eu fazer um negócio, eu prefiro fazer um prédio de 4 andares. A gente está com alguns projetos de salas comerciais, né, que é fazer salas comerciais para venda mesmo. Então eu estou trocando o cliente. Em vez de ser o cliente que constrói, eu estou procurando o cliente que compra. Não que Entendi. eu vou deixar de atender o cliente que constrói, não. Eu vou manter os dois. Entendi, mas A mão de obra é a mesma. é isso que eu ia te falar. No total, independente de qual das indústrias, tu acaba o teu gargalo continua sendo o mesmo, né? É tipo assim, para um é a taxa de financiamento e o outro é a mão de obra, Isso. tanto intelectual quanto a bruta, né? Isso. Entendi. Nessa questão da prestação de serviço, prestação de serviço, né? Agora, ponto lock, que a gente quase não falou também. Que também, aqui em Porto Velho, eu conheço poucos lugares que alugam máquina pesada e poucos lugares também que alugam máquinas, na verdade. É. Cara, então, a Como é que Ponto é lá? Lock, a gente não trabalha muito com aluguel de máquinas pesadas. Uhum, Como é que surgiu a Ponto Lock? Ela surgiu com uma vontade muito grande de trabalhar com container, né? uhum, Eu sempre tive uma fixação, sempre gostei muito de container, né? Casas, container, escritório, container. E aí a gente sempre ficou olhando o que que tinha disponível no mercado. No mercado regional não tinha nada, assim, nada de muito sofisticado, nada muito de forma básica que atendia, sabe? Um negócio bem precário. E aí a gente foi buscar fora algumas coisas, né? A gente viu o que que o pessoal importava e aí de certa forma eu comecei a fazer isso aqui, né? Em se tratando dos containers. Eu compro os containers, eu uhum, trago eles para Porto Velho, o container marítimo bruto, e aí eu vou trabalhar ele. Eu faço um revestimento com isopor, com EPS dentro. aham. Depois do isopor, a manta térmica. Depois da manta térmica, vem uma parede de drywall. E aí a gente fica com um container, um aspecto bem legal, bem clean. Eu tenho algumas empresas que, ao invés de fazer, por exemplo, tem uma indústria parceira nossa que faz como se fosse alguns artefatos de concreto, mas é mais voltado para estética. Eles fazem revestimentos que imitam madeira, é surreal. Os caras fazem um negócio muito Eu acho que bacana. eu vi uma sala de aula de containers E, esses e, tempos. e aí os caras, na indústria deles lá, em vez deles construírem uma sala, a gente alugou um container e eles montaram todo o escritório deles dentro do container. Dentro do container. No E, container. e aqui para Porto Velho é importante a gente pensar nisso, né? A gente tem a questão do calor, Sim. calor e umidade, né? Tudo que o metal gosta. E aí, como que tá sendo a aceitação assim? Porque, pelo que você falou, você faz o tratamento termoacústico, Uhum. legal, mas como que fica isso no dia a dia? O que eu percebi é que o cliente ele tende a fechar comigo quando ele vê o meu produto. Uhum, Porque a gente falar que é diferente, qualquer um fala, né? Tem foto aí? E tenho. Manda no vou Depois eu botar vou te aqui. mandar. Mas quando o cliente vê o produto, ele fala, não, realmente é diferente. Porque tem um aspecto de escritório, não é um uhum, negócio tão rústico assim. Tem uma certa arquitetura industrial ali, tem, mas é muito mais fresco dentro do que um container normal, né? A gente trabalha com a climatização assim bem forte, né? uhum. Ar-condicionado de 24 mil BTUs para o container de 6 metros. O ar-condicionado fica embutido, ou seja, ele é embutido e ele tem uma proteção. Então, tu aluga o container, tu não fica com medo de alguém ir lá e roubar a De roubar. tubulação Aham, do Hum, ar-condicionado, porque ele fica protegido, ele fica embutido e protegido. Isso é bom para mim e é bom para o cliente, né? Porque eu consigo transportar ele com o ar-condicionado instalado. E o meu cliente tem uma garantia de que ele não vai ter a né, segurança. se roubarem o ar-condicionado estando alugado, a responsabilidade é do cliente. Mas aí ele já tem uma garantia a mais também. é, o- A, o que eu percebo é que o meu preço ele é um pouco mais alto do que os meus concorrentes, porém, quando o meu cliente vê, ele tende a fechar mas é porque comigo. você já entrega acabado, né? Já entrega acabado. Já- Hoje, por Porque exemplo, tem hoje todo eu tô isso, sem né? container para aluguel. Aham. Hoje eu não tenho mais nenhum, tá Eu tudo alugado. eu tenho um amigo que é o Emerson, ele é tatuador, ele é lá de Cuiabá. A casa dele e o estúdio dele é toda feita com container. E ele fez todos os tratamentos. Ele colocou IPS, colocou acho que Lã de lã de vidro? vidro,
para poder fazer o tratamento termoacústico, quando tu entra, Não calor sente. de Cuiabá, você não sente muito aquele Eu calor, tô parece até fazendo, que é. eu tô fazendo agora, eu e meu pai, a gente tá fazendo uma casa no lago Uhum, com com o container. container. E aí eu vou ter um material para divulgar sobre isso também, Pô, show Mas demais. você faz todo o escritório para alugar, né? para alugar. Ou- Hoje eu não trabalho com venda. Muita gente me pergunta se eu vendo container e tudo. Eu não vendo. Não é porque eu quero criar um monopólio, não tem nada a ver Uhum, com isso. É porque eu não consigo repor meu estoque, né? Pra gente comprar container é muito complicado. é, Eu tenho que ir em Manaus e trazer o container junto comigo. Eu só saio de Manaus quando eu embarco o container. E Manaus, ela tem muitos atravessadores, é muito golpe, é uma cidade grande, né? A gente é acha que não, grande. mas é uma cidade grande e tem muito golpe, tem muita gente que te atravessa, que fala que consegue um negócio mais barato. Então, querendo ou não, o dono tem que estar lá. Não é um negócio que você manda um cara e é um pouquinho mais complicado. E aí, toda vez que a gente vai fazer aquisição de container, eu prefiro esperar que a gente faça uma aquisição um pouco maior e que a gente compre. Eu vou lá e eu mesmo compro. E hoje você tem quantos containers alugados aqui? Hoje eu tô com. Acho que é 16 ou é 18. Caraca, 16 e ou você 18. atende Porto Velho e região ou só Eu Porto Velho? atendo Como é que qualquer tá? cidade, porque Mas a distribuição do que você está a alugado distribuição, hoje? por exemplo, hoje a gente tem algum. Hoje tá tudo em Porto Velho, Uhum, né? Mas eu tenho alguns orçamentos para fora, para Seringueiras, Vilhena, né? Só que o que começa a inviabilizar é o frete, porque uhum. eu cobro frete por fora. Então, o cara que tá lá em Vilhena já fica um pouco mais inviável, Uhum. né, dele alugar de mim. Mas num segundo momento, onde eu for abrir uma franquia lá, uma outra loja lá, vai possibilitar para essa galera também alugar esse produto. Mas hoje eu tô focando mais no mercado de Porto Velho. Se o Poxa, cliente estiver perfeito. disposto a pagar esse frete daqui para lá, ok, tudo bem, aí eu forneço para ele. Mas por hora eu não consigo manter um produto lá, porque eu também não tenho tantos produtos assim, né? Entendi. E no caso, por exemplo, assim, como você pensa em expandir hoje, qual que seria teu maior gargalo para essa expansão Olha, desse segmento? nesse segmento, primeiro eu preciso de capital, né? Porque é complicado. A mão de obra, eu tenho que treinar essa mão de obra, porque quando a gente trabalha com container, qualquer probleminha cria um vazamento. Qualquer solda que você faz errado, qualquer furo. Ah, vou Uhum. instalar o drywall e eu coloquei um parafuso autobrocante, furou para fora. Na chuva, aquele parafuso vai começar a minar água lá para dentro. Então a gente tem que criar essa consciência nos prestadores de serviço. É, é um pouquinho. É um pouco chato, né? Você tem que ter bastante ajuste. Às vezes até o prestador fala, pô, esse cara é chato, ele presta muita atenção em detalhezinho. Não é Uhum. porque qualquer coisinha um cliente vai me ligar no futuro porque tá entrando água no container. Então a mão de obra é um gargalo. Capital, com certeza, eu preciso ter o dinheiro. Ninguém vai me liberar. Eu vou daqui para Manaus para comprar container. É muito difícil alguém vai chegar lá e vai me liberar um crédito aí. Vai, pega aqui, sai daqui com 10 boletos aí e depois você vai me pagando. Então ninguém me libera esse tipo de crédito lá. A gente tem que estar com dinheiro para comprar à vista. Ah, e eu acho que seria isso, cara. Entendi. Seria isso. E então a gente finaliza aqui mais um Disruptivo Podcast com a grande presença do nosso Igor Rocha, que, porra, deu um show aqui de informações é, sobre a área de construção civil. Foi realmente esclarecedor, foi um prazer te receber aqui, irmão. Tipo assim, parabenizo também pelo seu serviço, por todas as tuas empresas, por essa tua ideia inovadora que você já tem aí, que eu já sei que vai ser aprovada agora que vocês fizeram já essa parceria aqui com o nosso grande Caio. E, cara, você já é um sucesso, eu tenho certeza que só tem mais a crescer. E, cara, só te parabenizar e agradecer a sua vinda aqui, amigo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Igor. E aí a gente vai tocar esses projetos aí. Vamos trocar contatos.